Geografia da Rede Estadual de Ensino. Na aula de hoje nós vamos estar falando do tema agropecuária e meio ambiente. Essa aula de hoje tem como público-alvo os alunos do segundo ano do ensino médio. Tá? Recapitulando, professor, o que é agropecuária? Agropecuária são as atividades que ocorrem no meio rural que compreende a agricultura, que é o cultivo de plantas, e a criação de animais, a pecuária. Tá? Então nós vamos estar, através dessa aula de hoje, estudando qual é a relação que tem com as atividades agrícola e pecuária, né, com o meio ambiente. Nós sabemos que à medida que a sociedade foi se desenvolvendo ao longo do tempo, os avanços tecnológicos, a modernização do meio rural vem proporcionando o quê? Uma melhor e uma maior produtividade, né? Hoje em dia nós temos o quê? Muitas técnicas de irrigação, nós temos muitas técnicas de preparar a terra, nós temos muitos defensivos, agrotóxicos que conseguem combater as pragas. Tudo isso fez com que melhorasse a produção no meio rural, tá? Mas, acompanhado dessa produção, desse aumento de produtividade, dessa mecanização, trouxe também muitos e inúmeros impactos ambientais no meio rural. Mas, professor, o que é um impacto ambiental? Então, de acordo com o artigo 1º da resolução do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, 001 de 86, impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades, seja física, química, biológicas do meio ambiente. Alterações essas que comprometem a saúde da população, a qualidade de vida e o seu desenvolvimento econômico, né? Alteração essa que pode ser a partir de diversas atividades econômicas. Então, qualquer alteração, seja física, química e biológica no meio, caracteriza-se um impacto ambiental. Lembrando que é de acordo com o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA. Tá? Então, nós vamos estar abordando os principais fatores de degradação, principalmente no que diz respeito nos solos no meio rural, tá? Que é o objetivo do nosso estudo. Está abordando a agropecuária, né? A agricultura e a pecuária. Lembrando que a degradação dos solos consiste no desgaste do solo, da perda de nutrientes, ou parcial ou praticamente total dele, dificultando assim a produção agrícola, né, e também a pecuária. Então nós temos como os fatores prejudiciais na degradação dos solos, nós temos a erosão hídrica, o desgaste do solo, né? A erosão hídrica, o nome já indica, é provocada pela água. Então é muito comum no meio rural ali os trabalhadores retirar a vegetação nativa original para a pastagem ou para o plantio, então o solo fica exposto, tá? Então o solo fica exposto, então principalmente o advento das chuvas, vai provocar o quê? Esse desgaste do solo. Em alguns casos, vai abrir valetas, as chamadas vossorocas no solo. Então o solo vai perder o quê? Em nutrientes. E geralmente esses nutrientes, eles são retirados de uma parte mais alta e despejados em uma parte mais baixa. E na maioria das vezes são despejados em leitos de rios, tá? Então a erosão hídrica é um importante fator na degradação dos solos. Também nós temos a erosão eólica. A eólica vem dos ventos, né? Então isso é mais comum em regiões áridas ou semiáridas. Com o vento mais intenso, então retira aquelas partículas do solo, na maioria das vezes retira nutrientes e são despejados esses nutrientes em outras localidades, fazendo com que um solo se torne um solo pobre em nutrientes, tá? A erosão eólica. Nós temos também a erosão química.
também chamado lixiviação, tá? Então o solo ele vai perder os seus nutrientes, o potássio principalmente, né? O nitrogênio vai perder devido à ação, seja da água, seja do vento, tá? Consequentemente, o solo também vai ficar um solo empobrecido, vai ficar um solo degradado, né? Se o solo perde seus nutrientes, vai ficar o quê? Muito difícil a produção, o cultivo das plantas, as pastagens. Então, a erosão química, tá? Nós temos também como fatores de degradação do solo, nós temos a compactação do solo. No meio rural, de que forma ocorre essa compactação do solo? Então, é muito comum, principalmente na agricultura comercial, na pecuária comercial, onde utiliza muita mecanização, tecnologia. Então, o solo ele fica recoberto por máquinas, tá? Por implementos agrícolas. Isso dificulta o quê? A infiltração da água para abastecer os lençóis subterrâneos. Se a água não infiltra, a água vai ficar exposta no solo e vai ocasionar o quê? A erosão, né? Então, a compactação do solo é um dos problemas também de degradação do solo. Então, a água não infiltra, ela fica exposta no solo. Então, vai ocasionar o quê? Ela vai provocar erosão hídrica, tá? Então, o solo vai perder o quê? Vai perder os seus nutrientes. Para amenizar, tentar resolver esses problemas de degradação dos solos, nós temos aqui o quê? Algumas técnicas de manejo sustentáveis do solo, né? Técnicas sustentáveis são aquelas técnicas sem prejudicar o meio, sem prejudicar o meio ambiente. Então nós temos o plantio direto, que é aquele plantio o quê? Que de uma cultura para outra, não se retira os restos, não se retira as palhas ali, né? Então já aproveita daqueles restos da cultura anterior para a próxima cultura. Isso é importante o quê? Para proteger o solo dos processos erosivos, tá? Nós temos uma técnica importante também, a rotação de culturas. É importante você, o trabalhador no meio rural, não produzir um só tipo de cultura, né? Naquela propriedade, naquele meio. É importante o quê? Ter uma rotatividade, né? Porque vai proteger o solo, vai proteger o quê? Os seus nutrientes, né? Naquelas propriedades onde produz um produto só agrícola, principalmente a monocultura, né? Um tipo de cultura só, é muito comum o desgaste do solo. Então é importante ter essa rotatividade, tá? Também relacionada à rotação de culturas, mas de forma mais evoluída, né? Mais complexas, nós temos o quê? A integração lavoura, pecuária e floresta, que na propriedade faz uma integração, produzir, né? A lavoura, ter o pasto, criar animais e entre uma parte e outra, você pode ter floresta, você pode ter o eucalipto, você pode ter outras árvores nativas. Então, você integrar tudo. Na mesma propriedade, você tem a lavoura, você tem a criação de animais e você pode também ter a floresta, né? Uma integração. Isso vai fazer o quê? Que haja uma proteção maior do solo, uma proteção dos seus nutrientes, evitando assim o quê? O processo erosivo. Nas áreas íngremes, né, de altitudes diferenciadas e elevadas, uma técnica muito utilizada, importante, é as curvas de nível, né? Plantar em vários níveis do terreno, isso vai fazer o quê? Com que eu evite a erosão e evite também nas áreas próximas o quê? O deslizamento de terras, tá? Então nós temos também outra técnica importante, a adubação verde, que no período de entre safra, é importante você, o trabalhador, tá? Produzir o quê? Plantar plantas leguminosas, como por exemplo feijão, soja, porque elas conseguem ter e fazer com que haja uma proteção maior do solo, porque ela consegue segurar, tá? E proteger os nutrientes do solo. As plantas leguminosas, né?
nós chamamos esse processo de adubação verde. Esse é importante no período de entre-safra. Aí você planta as leguminosas, tá? Protege o solo, segura os nutrientes importantes para um próximo tipo de cultura, um próximo tipo de plantio, um próximo tipo de pastagens, tá? Também técnica importante, nós temos o quê? O manejo natural ou controle biológico de pragas, né? De que forma é esse controle? É com química? Não. Com próprios insetos, micro-organismos, você consegue o quê? Controlar biologicamente as pragas que estão acabando e prejudicando a sua lavoura ou as suas pastagens, né? Com o próprio inseto, com o próprio micro-organismos, você vai fazer esse controle biológico das pragas ali existentes na sua propriedade, tá? Lembrando também que podemos destacar até outra técnica importante, nós temos a questão do quê? E tão vital, tanto para o meio rural, para a agricultura, para a pecuária, mas também com a parte hídrica, é a preservação da mata ciliar, né? A proteção ali dos rios, as margens dele. Porque é uma técnica sustentável que vai ser benéfico a todas essas daqui e, consequentemente, vai evitar o quê? O principal elemento, né, que prejudica o meio ambiente da atividade agropecuária, que é a degradação dos solos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Vocês podem estar curtindo, compartilhando, dar um like. Se não é inscrito, vocês podem inscrever no meu canal.